Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e o vídeo de hoje é uma dica de como nós podemos pegar imagens soltas na internet e montar um cenário de acordo com a nossa necessidade. Então eu tenho duas sugestões e eu vou mostrar para vocês como é que elas ficaram. Meu primeiro cenário, a imagem principal era essa imagem aqui da cidade, tá? Então aí eu peguei outras imagens para agregar a ela. Então eu peguei uma imagem de um céu com nuvens e também dois GIFs. O GIF do carro e da bicicleta. O GIF ele já é uma imagem com movimento, portanto eles estão movimentando, mas no mesmo lugar. Então o carro está indo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas não está caminhando. E da bicicleta também, está pedalando, mas ele está parado. E como é que ficou então a nossa montagem do nosso cenário final? Ficou assim. Então aqui observe que nós temos a imagem ao fundo da cidade, o céu ele está em movimento e observa também que a cor do céu está um pouco diferente. Nós temos as imagens dos GIFs, né, tanto da bicicleta quanto do carro em movimento e também tem um barulho de buzina ao fundo. Então esse daqui é o nosso primeiro cenário que nós vamos montar. O nosso segundo cenário, a imagem principal é essa ilha, que ela é toda em PNG. Então, nós pegamos essa ilha, juntamente com o GIF, com aquela imagem do céu e com esse barco. E a proposta final ficou assim. Então, ó, temos uma música ao fundo, né, um som ao fundo. O céu, ele continua em movimento, né? Aliás, as nuvens, né, continuam em movimento. O barquinho também está caminhando. E, além de caminhar, ele ainda está fazendo um movimento de balanço, conforme o balanço do mar. Então, nós temos essa proposta e também, se achar interessante, nós podemos mudar um pouco as cores. Olha esse daqui, onde a água do mar ela está um pouco mais clara, o céu ele já está um pouco mais escuro e já a ilha e o barquinho ele não está com tanta ênfase, não está com tanta cor. Então, vamos lá para o nosso tutorial. Bom, então vamos lá para o nosso tutorial. Primeiro aqui, eu tenho a imagem dessa cidade, ó, com fundo em PNG, o fundo é transparente. Vou pegar aqui a foto do céu com nuvens e vou colocar aqui. Bom, para fazer o movimento das nuvens, né, andando, a gente precisa deixar essa imagem muito maior do que o nosso slide. Então, eu vou dar aqui, vou diminuir um zoom e vou pegar aqui no cantinho e vou aumentar essa imagem, tá? Vou aumentar bem aqui. Essa parte de baixo, por mais que ela não apareça no nosso slide, não tem problema não, mas eu vou cortar só para ficar melhor aqui. Então, vim aqui em cortar e vou deixar assim. E vou enviar para trás. Bom, quando a gente coloca no modo apresentação, vai ficar assim. Se fosse uma imagem parada, já deu uma outra diferença, né? Então, já saiu do fundo branco para essa imagem do céu. Então, já ficou diferente. Agora, eu não gostei muito da cor muito azul, porque nós já temos uma imagem cheia de cor e eu queria que ela ficasse um pouco mais apagada. Então, aqui, para a gente poder alterar a cor, a gente clica, vem aqui em formatar, em cor, e você pode escolher uma dessas cores aqui, uma dessas tonalidades. Eu escolhi esse daqui, ó, azul cor de ênfase 5, tá? Um tom claro, que eu achei que ficou melhor. Então, assim, a gente não deu tanta ênfase ao céu, tá dando mais ênfase aqui na cidade. E aí, para fazer o movimento dessa nuvem andando, a gente vai colocar uma animação. Eu estou clicando aqui, ó, no nosso cenário da nuvem, clicar em animações e vamos na animação de linha. Portanto, a animação de linha, ela tem que ser esse caminho aqui, ó. Ela tem que ser da direita, né? Então, ela vai começar na esquerda e ela vai caminhando para a direita. Aqui, ó, quando a gente coloca a animação de trajetória, ele tem uma setinha, a verde e a vermelha. A vermelha é onde finaliza. Então, quando a gente clica aqui... Deixa eu diminuir aqui. Quando a gente clica aqui, a gente vê que ele só andou um pouquinho, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, clicar não, passar o mouse em cima dessa pontinha vermelha, até ela fazer essa flechinha. Vou pressionar o Shift, agora sim eu vou clicar e vou arrastar para frente, até chegar no final do slide, ó. Até fazer isso daqui, tá? Quando a gente coloca no modo apresentação, ele caminha rapidão, não é isso que a gente quer, né? A gente quer que seja algo bem sutil. Então, aqui eu vou colocar isto com o anterior. E também vou clicar com o botão direito, vou aqui em intervalo.
Na duração, eu vou colocar 60 segundos, tá? Para ele transitar durante 1 minuto. Agora depende qual que é o tempo que você precisa, né? Porque às vezes você vai ter essa telinha para você falar alguma coisa com seus alunos ou numa apresentação e talvez precise de um tempo maior para que ele faça esse percurso, tá? Agora, se quisesse, por exemplo, 2 minutos, coloca aqui 120 segundos. E no efeito, eu vou colocar tanto o início quanto o fim suave. E ok, vamos colocar no modo apresentação. Então, quando a gente coloca no modo apresentação, ele já está caminhando e vai demorar 1 minuto para fazer toda essa trajetória. Então, eu estou entendendo que 1 minuto é um tempo máximo que eu preciso aqui de ficar com essa tela parada, tá? E para colocar os GIFs, nós vamos trazer os GIFs para cá. Esses GIFs, eles têm fundo, né? Eles não estão transparentes. Nós podemos utilizar o site OneScreen para poder tirar o fundo deles. Ou, como aqui a gente só tem uma cor, fica muito mais fácil a gente clicar aqui em formatar, cor, e vamos definir cor transparente. Aí eu clico no branco do carro, venho aqui e faço a mesma coisa. E deixo o fundo aqui transparente desses dois GIFs, tá? Aí nós vamos diminuir um pouquinho o tamanho deles. E aqui eu optei por colocar um em cada parte da estrada, né? Da rua. E para que eles fiquem em movimento, nós vamos adicionar a animação também de caminho. Só que aqui agora, essa animação, ela vai ser, mais uma vez, para a direita, né? Então, ele vai caminhar para a direita. Vamos fazer a mesma coisa. Clica aqui na pontinha vermelha, quando ele faz essa flechinha, pressiona o Shift e vai para frente. Eu vou aqui até o final. Se desejar, pode passar do slide, né? Como se ele estivesse saindo da tela. Mas como a gente vai ficar menos de 1 minuto nessa tela, eu resolvi parar aqui. E com a bicicleta da mesma forma, vamos colocar a animação de linha, só que agora vai ser para a esquerda, né? Então, na realidade, ele vai andar para a esquerda. Pronto. Vamos aqui no painel de animação. Todos eles aqui, eu vou selecionar os dois, vou colocar com o anterior. Também vou colocar no intervalo 60 segundos. E no efeito, eu também prefiro colocar início e fim suave. Então, quando a gente coloca no modo apresentação, ó, já deu um movimento muito maior aqui para nossa cena, né? Então, que era imagens paradas, agora nós temos aí imagens em movimento. E ainda para dar um toque ainda especial, deixa eu diminuir um pouquinho mais essa bicicleta. Então, para dar um toque ainda mais especial, vamos colocar barulho de buzina ou um som qualquer que você queira colocar. E aqui vai mais uma dica, tá? Aqui eu peguei 2 ruídos, um ruído de buzina de carro, outro de buzina de bicicleta. Aqui, esses pause, né? A gente pode deletar e ficar somente com os play. Aí, o que eu quis? Que vamos supor, a buzina do carro, eu coloquei 3 buzinas. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar essa primeira buzina, que é a buzina aqui do carro, e vou duplicar com Ctrl D, tá? Então, eu tenho 3 buzinas aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Vou colocar todas elas... e vou duplicar também aqui a buzina da bicicleta. Então, vai ficar no total 6 buzinas. É muito importante que esse ícone fique fora do seu slide, tá? Para que ele não fique visível quando estiver no modo apresentação. Então, aqui eu vou selecionar todas essas minhas 6 buzinas, clicar com o botão direito e vou colocar com o anterior. Portanto, a minha primeira buzina, eu venho aqui, ó, em animações, em atrasos. Vou trazê-la, por exemplo, em 5 segundos. Depois da segunda, eu vou colocar em 15 segundos. E a terceira, eu vou colocar com 25 segundos. A da bicicleta, eu venho aqui e vou colocar 10 segundos. Depois, a segunda em 20 e a outra em 30. Ou você vai poder variar da maneira como você preferir, tá? Aqui, por que eu quis fazer isso? Para que tenha sempre um ruído de tempos em tempos. Então, quando a gente coloca no modo apresentação, certo? E depois vai voltar de novo a buzina do carro.
tá? Pra se achar interessante, aqui é mais uma técnica. E lembrando também que nós temos aqui, ó, a altura, então pode colocar mais alto ou mais baixo, de acordo com a necessidade. Como é só um ruído, eu quis colocar algo bem baixinho, só para ficar mesmo de fundo, tá? Então, aqui a gente ainda poderia colocar outros elementos, né? Poderíamos colocar animais andando, poderíamos colocar árvores, pássaros, sol. Então, ainda daria para poder acrescentar mais coisas aqui, tá? Mas eu deixei dessa forma porque aqui a gente já tem algumas técnicas trabalhadas e daqui a gente pode servir de inspiração para outras coisas. É o que eu falo muito no curso Oficina de Games, que a gente precisa de fazer essas modificações, né? Para poder aí atender a nossa necessidade. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre gamificação em PowerPoint, inscreva-se no curso. O link do curso ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos agora para o nosso segundo exemplo. Aqui nós temos a ilha. A ilha está em PNG, então eu peguei esse GIF aqui do mar. Vamos colocar o GIF do mar. A parte aqui, ó, do céu, eu não preciso. Por quê? O que acontece? Se a gente aumenta, ele vai perder muita qualidade lá pra cima do céu, né? E não vai ficar legal, porque se a gente faz dessa forma, ó, não tá legal, né? Não casa, a imagem não tá legal. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos cortar, tirar a parte desse céu. E ficou somente a parte do GIF. E aí eu posso achatar um pouquinho, porque eu estou falando de mar, né? Então, não tem problema nenhum se a gente poder achatar um pouquinho no caso desse GIF, nessa situação, viu? E aí, beleza. Então, daqui, a gente já tem uma imagem diferente, já tá um pouco diferente. Vamos fazer a mesma coisa com o céu. Como a gente já fez a animação do céu, eu vou só copiar essa animação, essa imagem, né, essa foto, e vou trazer para cá. E vou enviar para trás, tá? Aqui, ó, aí você pode ficar brincando. Por exemplo, o céu poderia ficar mais escuro, a água mais forte também, a ilha. Então, pode ser dessa forma. Mas aqui, em primeiro momento, a gente colocou a imagem natural, né? Então, quando a gente tem uma imagem, a gente modificou, mas quer que ela volte, então a gente clica aqui nela duas vezes, vamos aqui, ó, redefinir imagem. Então, ela vai ficar com o azul que ela já estava. Eu, particularmente, eu achei muito forte todas essas imagens juntas, tá? Então, tá muito azul, tá muito forte. Eu, particularmente, eu não gostei. Mas, se for do agrado, já está aí. O barquinho, um barquinho em PNG, a gente vai pegar e vai trazer ele para cá. Para esse barco, o que eu coloquei aqui? Coloquei uma sombra. Então, vem aqui em efeitos da imagem, vamos em sombra e coloquei essa sombra aqui, ó, para baixo, tá? Para dar um pouco mais de realidade para ele, ó. Aqui não dá para ver por conta que a água do mar tá muito escura, né? E aí, ele vai também fazer essa trajetória, da mesma forma que os GIFs do outro exemplo fizeram também. Então, vamos aqui em linhas, vamos aqui para frente, deixar até aqui no painel de animação, vamos também colocar com o anterior e vamos colocar início e fim suave e o intervalo de 60 segundos. Ok. Se a gente simplesmente deixa dessa forma, ele vai caminhar, ó, em linha reta, o mar tá balançando e ele tá em linha reta. O que a gente pode fazer para dar um charme ainda maior? Vamos clicar nesse barquinho, adicionar animação e vamos colocar vai e vem. Colocar com o anterior e também vamos colocar aqui no intervalo de... Podemos colocar aqui um intervalo de 2 segundos para que ele faça... Ele vai fazer um vai e vem um pouco mais lento, só que aí a gente vem aqui e vai colocar até o fim do slide. Então, ele vai se repetir. Então, quando a gente coloca no modo apresentação, ele está fazendo um movimento de vai e vem, está demorando 2 segundos para fazer esse movimento, e ele vai ficar contínuo até a gente resolver mudar de slide, beleza? E aí, a gente pode fazer uma modificação nas cores, o que eu particularmente achei mais interessante. Então, eu vou aqui duplicar esse slide para a gente poder ver essas diferenças, tá? Bom, quais foram as modificações que nós fizemos aqui em relação à cor? Primeiro, a cor do céu, a gente já sabe. Então, cliquei aqui 2 vezes, vamos aqui em cor e selecionei essa cor aqui. Daqui, eu já achei que já deu uma quebrada.
A água do mar, para mim, tá muito escura, tá? Então, se você quiser fazer uma alteração num GIF, como é que a gente pode fazer? Uma dica que eu trago aqui. Eu vou inserir um retângulo em cima aqui, ó, desse GIF. Aqui a gente vai tirar o contorno da forma, vou colocar na cor branca, mas aí eu venho aqui em preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, e vamos colocar um pouco aqui de transparência. Ó, observe como é que tá ficando. Então, quanto mais a gente aumenta a transparência, mais a cor original dele vai ficar. Achei assim legal. Só vou enviar aqui para trás. Enviar para trás de novo. E aí, opa. Isso. Então, ficou assim, ó. Aí aqui já dá para ver mais a sombra do barco, né? Então, a gente escurecendo um pouco mais a água, a gente já consegue, aliás, tirando um pouco mais do brilho da água, a gente já consegue ver a sombra do barquinho. Então, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, fica melhor. E também, se não gostou do branco, a gente pode colocar o quê? A cor azul. Vamos lá para transparência. Ó, aumentar a transparência ou diminuir um pouco mais. Ó, a transparência azul, a máscara azul, achei que ficou melhor, tá? E aí as cores poderiam ficar assim, as cores tanto da ilha quanto do barquinho, mas se preferir também a gente pode alterar. E uma outra sugestão é aqui, ó, em efeitos artísticos. Então, por exemplo, no barquinho eu coloquei esse efeito aqui, ó. Porque aqui, ó, dessa forma eu achei que ficou melhor, porque ele fica mais no formato de desenho. Então, eu gostei assim. Também não ficou aquela cor tão forte. E se quiser também acompanhar a ilha, porque a ilha agora é a única que ficou mais ênfase, né? Às vezes você quer dar ênfase na ilha, ok. Mas também, se desejar trocar um pouco a cor, a gente pode vir aqui e alterar. Então, ó, colocar aqui mais escuro, mais claro, num outro tom. Aqui, ó, eu coloquei essa daqui, de saturação 100%. E aí ficou assim. A gente colocou um som, né, um fundo musical. Então, quando a gente coloca uma música, né, ou um ruído qualquer, vamos aqui em painel de animação, a música sempre fica em primeiro lugar, tá? Porque a gente já colocou várias animações. Se a gente coloca uma música, então o que vai acontecer? Às vezes a música vai tocar depois que a animação acabar, então acaba bagunçando tudo. Então deixa a música aqui em primeiro plano. Ela também a gente vai colocar aqui a altura, né, do som. Deixa ela para ficar com o anterior. E aqui, como é uma música, né, uma música mais longa, a gente não precisa, então, duplicar isso daqui nem nada. Se fosse algo curtinho, né, a gente sabe que pode vir aqui no menu reprodução, vir aqui em repetir até parar. E se você quiser que essa mesma música, ela toque em outros slides para frente, é só clicar em executar entre os slides, tá? Então, a nossa segunda opção, ela ficou assim, né? Com o som, com o céu, com as nuvens em movimento, com o GIF das águas, com a água um pouco mais de cor diferente, com o barquinho também e a cor da ilha diferenciado e com a sombra do barco para ficar mais verdadeiro, né? Digamos assim. Foram essas as dicas que eu quis trazer para vocês, para que possam aí servir de inspirações para vocês poderem montar aí, pegar as suas imagens e montar um cenário único, personalizado, de acordo com a necessidade. Então, espero que tenha gostado e se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada e até a próxima.